Então, pessoal, seguindo a série de informações sobre criação de insetos, a gente vai falar hoje sobre o tenebro gigante. O nome científico é Zoophobas morio, é um coleóptero, é um inseto que passa pelas fases de ovo, larva, pupa e besouro. E a fase mais nutritiva, mais usada para alimentação animal é a fase larval. São as larvas de tenebro que a Nutrinsecta comercializa. São potes de 100 gramas, 100 larvas adultas, com entre 2 e 3 meses de idade, com mais ou menos 3 centímetros, 3 centímetros e meio. Pote tradicional com abertura em cima para ventilação e o lacre Nutrinsecta termoajustável. Somente dessa forma vocês podem ter confiança que é o nosso produto mesmo. Então a gente vai mostrar como é que monta uma caixa para manutenção dos seus insetos. Então assim que vocês receberem os insetos, a gente vai mostrar hoje uma caixa um pouco maior do que a de tenebro comum. É uma caixa com mais ou menos 10 centímetros de altura, uns 20 de largura e uns 40 de comprimento. Por que a caixa de tenebro pode ser baixa? Porque são insetos que vivem num pequeno substrato. A gente vai usar a caixa mais ou menos 3 centímetros, 3 centímetros e meio de altura de substrato. Eles vivem apenas nessa camada. Não adianta fazer uma camada muito alta que a gente vai perder o substrato. Então essa caixa aqui é suficiente para manter até 500 gramas de larvas. E a gente basta romper o lacre. E despejar os insetos na caixa. O substrato que a gente envia é o farelo de trigo. É um substrato praticamente inerte, que não vai gerar muitos vapores durante o translado e que vai servir para as larvas se espalharem, não ficarem adensadas. Então é um substrato ideal para transporte, não é o ideal para alimentação. Então por isso que a gente adiciona a ração que a gente faz na Nutrinsecta. Então numa caixa dessa a gente pode adicionar 1 kg de ração. Então basta abrir o pacote e despejar o conteúdo na caixa. Vocês podem ver que é uma ração grosseira. É possível visualizar os grânulos dela, né? E qual é a utilidade disso? Que quando a ração estiver totalmente consumida, que isso leva mais ou menos uns 2 meses, quando você deixa 500 gramas de larva aqui, ela vai virar um pó totalmente homogêneo, fininho, pó bem fino, cinza. Então você já sabe que está totalmente consumido, é hora de descartar aquele substrato e colocar um novo substrato para os insetos desenvolverem. Então essa aqui é a cama que os insetos vivem. A gente tem que colocar um abrigo para eles. A gente usa uma folha de papel pardo. Não se deve utilizar jornal pela possibilidade dos insetos absorverem algum resíduo do jornal, de tinta, né? Então a gente coloca um papel cobrindo mais ou menos 50% da superfície da caixa, que vai fornecer um local mais escuro, mais apropriado para as larvas, principalmente para as larvas entrarem em fase de impupação, entrarem em metamorfose, né? Então isso aqui é o abrigo para elas, a cama, e agora o que falta colocar é a fonte de umidade. Então a gente vai novamente usar o chuchu, uma rodela de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, que pode ser colocada abaixo da folha de papel pardo. Para 500 gramas a gente pode colocar umas 3 rodelas dessa. Então as larvas elas ingerem os principais nutrientes da ração e do chuchu, principalmente elas vão absorver a água. Então esse é um local ideal para vocês manterem seus insetos até que sejam utilizados, né? Então essa caixa é colocada a tampa telada, vocês já viram no vídeo como é que é feita. A caixa tem travas, né? E essa caixa deve ser colocada num local
sombreado, com uma temperatura amena, em torno de 20, 25 graus, é o ideal. Nunca pode bater insolação direta na caixa e não pode ficar em local úmido, porque a tendência desse substrato começar a mofar, vai haver proliferação de micro-organismos e isso acaba por ser transferido para os seus animais de estimação através dos insetos. Então isso é muito bom frisar, que insetos naturalmente não têm nenhuma contaminação. São animais limpos e eventualmente se transmitir uma contaminação é fruto de um ambiente inapropriado de criação. E o tenebro gigante é um inseto de origem sul-americana, né? É um inseto que existe naturalmente no Brasil. O habitat deles é de fundo de floresta, eles vivem naquela camada onde existe acúmulo de matéria orgânica, de restos de plantas, de animais. Então é um inseto que vive decompondo matéria orgânica nas florestas, né? E em cativeiro, para que eles são usados? Principalmente para alimentação de pássaros, né, grandes aves, pássaros canores como o trinca-ferro, a sabiá, aqui na Vale Verde a gente alimenta o grou coroado, a gente alimenta, como é que chama aquele bicho vermelho? Guará, várias espécies de fazões, cracídeos, galinhas. Então diversos animais, diversos tipos de aves de todos os portes apreciam as larvas de tenebro gigante. Peixes, é uma excelente alimentação para peixes e para uso em pescaria também. São insetos de mais ou menos 4 centímetros, fácil colocar no anzol e usar em pescaria. São usados também para macacos, para alimentação de répteis, de lagartos, alguns tipos de anfíbios também, de grande porte. Então, são insetos de amplo uso na alimentação animal. E a gente usa eles também na forma desidratada. A gente está começando a divulgar esse produto, que ainda é uma novidade no Brasil. E é um excelente alimento, uma fonte rica de proteínas e gorduras. E o inseto dessa forma se conserva por muito mais tempo, né? Após aberto, a gente recomenda usar em até 30 dias. E nessa placa de Petri, a validade dele é de 6 meses, né? Então aqui a gente tem as larvas que podem ser usadas inteiras, também podem ser trituradas e reidratadas, com água quente durante 5 minutos ou na água fria em torno de 10 a 15 minutos. Pouquinho de cá. Isso. Bom, esse não vai conseguir mais não. Porque ela gostou, que ela não cortou pra jogar fora, ela virou pra comer mesmo. E quando o bicho não gosta, ele esfarela e joga fora, né? Ela...
Pode. Vai pegar.